Fala pessoal, bom dia primeiro ano, professor Tiago Braga falando. Hoje eu queria conversar com vocês sobre os estados modernos, o absolutismo e a questão do mercantilismo. Esses temas, eles são temas inaugurais daquilo que nós vamos chamar de idade moderna. O final da Idade Média, ela vai se dar na Guerra dos 100 Anos, a guerra que durou 116 anos, mas que é conhecida historicamente como Guerra dos 100 Anos. E, obviamente, todo aquele modelo feudal que já havia se esgotado, né, ele vai dar lugar justamente agora a um modelo centralizador, diferentemente do que nós conhecemos no período do feudalismo. E esses três temas, a formação dos estados modernos, o absolutismo e o mercantilismo, eles precisam ser entendidos conjuntamente. E é a partir daí que eu gostaria de poder conversar com vocês sobre essa temática da aula de hoje. Imagino que vocês possam agora estar vendo o slide perfeitamente. Obviamente, quando a aula é gravada, essa pergunta ela às vezes torna-se até em tom retórico. Mas primeiro vamos entender o que é uma característica de um Estado nacional moderno. Às vezes quando você estuda assim, está fazendo uma prova, vê lá Estado Nacional Moderno, aí um nome grande, e isso parece até difícil, mas na realidade ele está querendo que você entenda como foi a formação dos países, como se deu a constituição dessa ideia de nação. Ou seja, isso não é uma questão natural, ela é algo inventado. Então, a formação do Estado Nacional é uma formação de uma sociedade que invariavelmente fala a mesma língua, fala o mesmo idioma, ou pelo menos na maioria dele, também comunga da mesma cultura, que obrigatoriamente precisa ter uma constituição, né? Ou seja, essa ideia de leis, ela é necessária também para que haja o reconhecimento de uma nação. Ela é carregada de símbolos, né? Ela vai necessariamente ter que ter uma bandeira, ela necessariamente vai ter que ter um hino, e tudo isso também são formas de caracterizar e invariavelmente exaltar a história de determinadas nações, dessas nações que estão se formando no início da modernidade. Junto a isso também, todas elas necessitam ter um exército nacional, que é justamente para que eles tenham uma característica de soberania, ou seja, tanto para a defesa quanto para ataque, mas contanto que a soberania seja respeitada. Há também uma característica de união de pesos e medidas, ou seja, eles necessariamente precisam ter uma unidade monetária. E há também a ideia da centralização do poder, que é exatamente aí onde nós vamos entrar na discussão inicial do nosso material, que vai discutir também o mercantilismo e o absolutismo. Então, se você entendeu o que é um Estado-nação, como ele se forma, quais são suas características, a partir dele você também terá a condição de entender como vai se dar essas estruturas sociais que vão ligar os pontos desse processo, ok? Então, acompanha comigo aí, se você estiver acompanhando aí no slide, eu vou localizar aqui, só um instante, localizar aqui no slide a, o ponto que também é
interessante nós entendermos acerca do absolutismo. A princípio, quando nós falamos absolutismo, as pessoas costumam dizer: absolutismo é o poder absoluto, é o poder que é centrado na figura do rei. E às vezes eles tentam dar essas respostas muito, digamos, reduzidas. Mas vamos tentar entender qual é o papel desse rei nessa estrutura moderna. O rei era um antigo nobre que conseguiu se destacar, ou pelo menos não empobreceu como a maioria dos nobres durante o feudalismo, certo? Então ele, se utilizando da condição dele econômica ainda de grande valia, o que é que ele vai fazer? Na medida que ele percebe que existem outros nobres empobrecidos, ele vai dar atenção, vai dar cuidado, vai dar proteção a esses nobres empobrecidos e, ao mesmo tempo, ele também vai abrir um espaço a um grupo que estava ascendendo, que era justamente a burguesia. A era moderna, ela ainda era uma era que valorizava as questões da terra e as questões da tradição. Ou seja, você ter terra, ou seja, uma condição do nobre, e você ter sangue azul, uma outra condição do nobre, ainda era muito defendido pela figura do rei. Então, o, o rei percebendo que essa aproximação, que era histórica para com a nobreza, ela precisava também ser ampliada também com outro grupo que estava ascendendo ao poder, que era justamente a burguesia. Então, o contexto ele vai se dar da seguinte maneira: o rei também irá proteger a burguesia, na medida que a burguesia, com o seu comércio, ela vai produzir, ela vai lucrar e parte desse lucro voltará ao rei com parte dos impostos. É só você perceber aí na seta verde, na seta do dinheiro, onde mostra isso de forma muito clara, você que está acompanhando aí o slide. Não se preocupe que eu também vou colocar em anexo no Google Classroom também esses slides, certo, pessoal? Então, se na medida que você forma essa nova aliança e tendo que a burguesia ela era um grupo novo que estava surgindo na sociedade, ele vai preservar essa aliança entre o rei e também a nobreza, porque ele também não queria se distanciar dos aristocratas e também dos donos da terra. Então, isso quer dizer o quê? Que nobreza e burguesia eram próximos? Não. Muito pelo contrário, eles se odiavam, porque a nobreza questionava: como é que ele tem tanto dinheiro, o burguês, se ele nem tem sangue azul e nem tem terra? E aí o burguês pensava da mesma forma: por que a nobreza tem tanto privilégio? Sequer paga imposto. E eu trabalho, e boa parte daquilo que eu trabalho vai como imposto para a coroa. Então, havia sentimentos antagônicos aqui em relação à burguesia e à nobreza. Então, essa aliança da burguesia, de um lado, e a nobreza, a figura do rei, ela acaba sendo fundamental por equilibrar esses conflitos e não azedar uma relação que estava ainda no seu início, né? Então, para os burgueses, no caso também comerciantes, de uma maneira geral, os nobres eram más pessoas, como também para os nobres, os burgueses também não eram, como diz o adágio popular, não eram flor que se cheire. Então, a condição de conflito estava dada. Porém, o rei, se aproveitando dessas diferenças, ele vai estabelecer algumas questões
que são fundamentais para nós entendermos por que o absolutismo ele vai se fundar e se consolidar dentro desse contexto. E é aí que entra também outras justificativas externas, como, por exemplo, na medida que você vai ter filósofos que vão dizer: o rei está no poder porque ele é um representante de Deus, ou o rei está no poder porque ele estabelece um equilíbrio à sociedade, ou o rei está no poder porque ele foi ensinado e como esse processo pedagógico ele está preparado para assim exercer o seu poder, certo? Mas, obviamente, que o rei terá não terá tanta importância se não fosse o mercantilismo. O mercantilismo, que, assim, se você pegar o livro de vocês e for tentar ler o que é que significa mercantilismo, ele vai dizer o seguinte, no caso do livro, não, a apostila, perdão. O mercantilismo é o conjunto de estratégias que os governantes europeus utilizam para poder consolidar seus estados nacionais durante a época moderna. Aí você olha assim, rapaz, não entendi nada. Pois é, o mercantilismo, quando você lê como um conceito, ele às vezes ele é complicado de você entender. Agora, quando você tenta entender como característica e perceber as dinâmicas das quais ele estava tentando responder à época, talvez fique mais fácil. O mercantilismo ele vai surgir justamente para poder fundamentar os interesses desses grupos, que no caso os Estados nacionais, que eram governados por reis, por dinastias, por pessoas que tinham praticamente todo o poder. E aí, como é que eu vou conseguir entender essas relações? Se eu afirmei no início que estou falando de um período moderno, então, por exemplo, não existia ainda uma lógica capitalista. Porém, já existia um processo de exploração, certo? E entender isso é fundamental para você perceber também que esse período, ou seja, o período que a gente classifica a era moderna, é entre 1453 e 1789. 1453, o final da Guerra dos 100 Anos, 1789, a Revolução Francesa. E aí você vai começar a perceber o seguinte, que se eu preciso me desenvolver e me distinguir dos outros estados nacionais, é fundamental e necessário que eu faça que eu consiga me promover e me exibir a partir das minhas condições econômicas. Então, por exemplo, as nações ali da região ibérica, Portugal e Espanha, vão partir na frente na medida em que, sobretudo a Espanha, na medida em que eles vão ter acesso ao Peru, ao México, e vão conseguir achar ouro, vão conseguir achar prata, e esse ouro e essa prata vão ser fundamentais para a formação do que ele chama dos seus estados nacionais. Professor, então quer dizer que todos eles fizeram uma corrida para ver quem chegava e quem conquistava mais ouro e mais prata? Não. Essa estratégia de tentar conquistar ouro e prata, isso vai ficar restrito, no primeiro momento, a Portugal e a Espanha. A França, ela vai entender que desenvolver suas técnicas em relação à matéria-prima, no caso, ao desenvolvimento da manufatura, vai ser muito mais interessante para o modelo no qual os franceses gostariam de alcançar. Paralelamente, os ingleses também vão investir na manufatura, mas também eles vão criar um elemento que é uma das características desse período do mercantilismo, que são
tarifas, são impostos alfandegários. Como assim, professor? Se você quiser comprar a manufatura inglesa, você tem que pagar, além do produto, você tem que pagar também imposto que incide sobre esse produto, certo? Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, ou seja, é esse imposto que você adiciona ao produto que vai ser, que foram criados pelos ingleses, que vai ser também a base de reestruturação econômica desses estados nacionais. E, e como é que isso vai se dar? No que diz respeito a Portugal e Espanha, eles vão focar mais na questão da busca do ouro e da prata. E os portugueses vão encontrar, a partir do século XVIII, ouro no Brasil, mas antes disso, os espanhóis já haviam descoberto ouro na região da Bolívia, do Peru e do México. E, obviamente, na medida que você encontra ouro e prata, você também precisa justificar e legitimar que você está tomando para si aquilo que não é seu. Ou seja, isso é o que também nós vamos chamar de acumulação primitiva de capital. Um nomezão bonito, né? Pois é, o nome disso, em outras palavras, e talvez as palavras que vocês entendam de forma mais tranquila, é o escravismo, certo? Ou seja, o utilizar-se da mão de obra, no caso, como a escravidão, era legítimo aos olhos dos exploradores mercantis, certo? Desde que não fosse na Europa. Mas se você fizesse esse processo de exploração na Ásia, na África, nas Américas, estava totalmente aceito. Ou seja, só recapitulando, a primeira característica é a questão do metalismo, o ouro e a prata. E uma segunda característica, a legitimação da escravidão no processo de exploração da acumulação primitiva do capital. Ah, professor, é só isso? Não. Ainda no século XVII, eles também vão desenvolver a teoria da balança comercial favorável. O que seria uma balança comercial favorável? Só faz sentido você comprar algo se, paralelamente, você também esteja vendendo algo. Porque se você comprar, quando você olhar para o seu caixa, vai estar o quê? Vazio. Então, qual era a lógica? Na medida que eu compro, eu também preciso vender. E quem administrava essas questões à época era o próprio rei. Tanto é que, como a gente já falou várias vezes, esse modelo absolutista, ele, em um determinado momento, ele prejudicou muito a burguesia. Que a burguesia queria investir mais no seu comércio, porém, quem definiu o preço daquilo que era vendido pela burguesia era o próprio rei. E isso acabava desvirtuando o objetivo do lucro dos burgueses. E os burgueses não tinham a quem recorrer, porque se você lembra, ou se você não lembra, eu posso lhe explicar, uma outra instituição que também tinha bastante poder na época, chamava Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela estava de acordo com essa prática da burguesia? Também não. Porque na medida em que ele lucrava excessivamente na venda do seu produto, a igreja entendia aquilo como pecado. E ganhar dinheiro a partir do comércio excessivo, a igreja classificava como usura. Esse termo ele vai voltar à tona quando nós formos falar sobre reforma protestante. Certo? Aguarda aí. Então, uma outra característica é a balança comercial. Beleza? Uma outra forma também era que, na medida que havia esse processo de exploração, aí você passa a construir uma outra relação entre metrópole e a colônia. E aí, se você tem uma relação entre metrópole e colônia, a gente vai chamar isso de pacto colonial, ou sistema colonial, que invariavelmente ele era um sistema desigual.
ou seja, as condições que, por exemplo, Portugal tinha na hora de se apropriar dos produtos brasileiros não é a mesma que a colônia brasileira teria pelos produtos portugueses. Isso se dava de forma desigual. Por isso que o termo pacto colonial ele se adequa a esse processo. Uma outra característica também é se você tem a expertise de produzir determinada coisa, então o ideal é você se especializar e aí você cria uma ideia de monopólio. Certo? Quando você tem um monopólio, aí você não precisa alterar o preço, você vende do jeito que você quiser. Jeito, cheiro, forma, do jeito que você quiser. Ah, vender fiado, vender parcelado, trocar. Isso é totalmente aceitável na medida que você detém um monopólio, certo? E, obviamente, quando você tem um monopólio, você não tem também a quem recorrer, certo? Questão de acesso à água, né? Vocês, todos vocês, eu, vocês, a gente precisa de um serviço da CAGES. Ou seja, eu não estou satisfeito com o serviço da CAGES, vou procurar outra empresa. Não tem, pessoal. Existe um monopólio da administração da água no Ceará que é da CAGES. Fora ela, não tem, entendeu? Uma outra característica, além do monopólio, é o protecionismo. Ou seja, na medida que eu protejo aquilo que eu produzi, né, o monopólio que eu construí, isso também é uma forma de eu dizer à sociedade que eu quero ver a minha empresa e o meu produto crescer na medida em que esse produto ele passa a ser consumido ou comercializado como algo central dentro de cada Estado-nação. E, por último, o intervencionismo. Ou seja, você precisa entender que o rei tinha muito poder, inclusive de dizer quanto valia os produtos que ele não comercializava. Ou seja, isso é muita coisa. Você atribuir a terceiros uma coisa que não faz parte do processo produtivo. E, obviamente, na medida em que essas relações vão se estreitando e, em alguns casos, vão ficando um pouco mais difíceis, você vai ter o que a gente chama de fortalecimento real. E aí você não tem mais aquele conhecimento de grupos que ainda não tinham se consolidado até então. Agora você tem a partir do nome das famílias, ou seja, essas famílias elas vão construir verdadeiras dinastias. Então, para vocês terem ideia, as dinastias que tiveram mais sucesso, e que provavelmente vocês devem lembrar, é, é a dinastia dos Bourbon, na França, talvez a dinastia mais conhecida de todas essas dinastias que surgiram na Europa, mas também é importante destacar a dinastia dos Tudor na Inglaterra, que inclusive um dos seus principais representantes foi Henrique VIII, que é um outro personagem que a gente vai voltar a falar dele durante o momento que nós falamos sobre a Reforma Protestante, que foi o principal responsável pela criação da Igreja Anglicana, certo? Então, esse modelo político, né, que já falei aqui sobre a questão do protecionismo, né, que era uma forma de você conseguir vender e comercializar tudo aquilo que havia sido produzido na medida em que você valoriza o seu produto e tenta levá-lo para o mais longe possível. Metalismo também aí, onde já falamos, né? O processo de industrialização é exatamente aqui, pessoal, que o embrião, mas o embrião do capitalismo ele vai surgir. Então a ideia de produtividade ela vai estar casada com a lógica do consumo. Então se o cidadão medieval
Era aquele cidadão que nasceu, cresceu e morreu tendo pouquíssimas peças de roupa. O período moderno, isso já vai mudar um pouco. As feiras e as lógicas e os fluxos comerciais que vão se dar durante esse período vão dar ao cidadão uma condição maior de consumo, certo? E por último, a ideia do protecionismo alfandegário, que foi uma prática muito utilizada e muito explorada, inclusive pelos próprios ingleses, certo? Aí, pessoal, eu gostaria nessa reta final da aula falar um pouco dos teóricos do absolutismo, certo? Os teóricos do absolutismo, afinal, para que alguém precisa dizer porque o rei, afinal, é o rei e exerce essa função? Assim, perceba, a grande parcela da população, ela não tinha um conhecimento de tentar entender ou até mesmo questionar o poder e a autoridade do rei. Porém, como esse processo é um processo lento, era necessário do rei se cercar dessas pessoas que assim entendessem que o rei estaria lá e nada poderia tirá-lo da sua função. Mas para que isso de fato realmente se efetivasse, era necessário que pessoas justificassem, inclusive filosoficamente, porque cada um exerce funções específicas na sociedade. E o rei também tem o seu papel fundamental nesse processo. O primeiro e o talvez mais longevo pensador moderno chama-se Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele vai escrever uma obra chamada Leviatã, na qual ele vai desenvolver essa teoria a partir da concepção do estado de natureza. O que é que ele quer dizer com isso? O estado de natureza é o que eu e você somos ao nascer, ou seja, sem a imposição de lei, de regra, de norma, de nada. Certo? É você sem nenhum tipo de influência. E o Hobbes afirmava que o ser humano, mesmo sem ter influência nenhuma, ele é mal por natureza. Você nasce mal. E por ser o ser humano ser mal, inclusive ele até reproduz uma frase que não originalmente não é dele, mas que muita gente acha que é, e que até a Pitty tem uma música que canta esse trecho, que é: o homem é lobo do próprio homem. Se ele é mau e ele se vê em condições adversas, ele vai agir de forma má também. Ou seja, por uma condição de sobrevivência, o homem pode fazer qualquer coisa. E aí isso era a teoria que era defendida pelo Thomas Hobbes. E aí ele vai dizer que quem é esse mediador chama-se Leviatã, que era um monstro marinho, que ele era representado pelos indivíduos, né, em miniatura, e que com uma mão ele carregava uma espada e com a outra mão um cajado clerical, dando a entender que o cajado é a ideia da tolerância, da fé, mas ao mesmo tempo a espada, a, a ideia de justiça, que poderia ser implementado a qualquer momento. Então, esse conceito de estado de natureza é o que vai definir e vai justificar a teoria absolutista do Thomas Hobbes, certo? Então, na medida que ele estabelece que o homem é mau e que ele não pode tomar as decisões, a figura do rei que não participa desse processo, ela se distingue dos demais. E assim, ele pode ser rei justamente porque ele não tem essa natureza na qual o próprio Thomas Hobbes defende.
defende. Obviamente que o Hobbes era um palaciano, ele vivia dentro do palácio. E, obviamente, tudo aquilo que ele fosse falar era tentando justificar esses grupos, no caso, os grupos dos quais ele defendia, a nobreza e a figura do rei. Um outro personagem também muito interessante que a gente pode citar chama-se Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet ele vai trazer uma teoria que, inclusive hoje, as pessoas elas ainda carregam muito essa compreensão, né? Assim, será que vai chover ou será que não vai chover? E atribui que o fato de termos chuva ou não é tudo da vontade de Deus, certo? Óbvio que eu não estou entrando no mérito aqui acerca do sobrenatural, mas hoje, obviamente que no tempo do Jacques Bossuet isso não existia, mas hoje eu posso ter uma compreensão de uma previsibilidade de chuva pela meteorologia, que é uma ciência. Eu não preciso colocar Deus no processo, mas na época era necessário, e Jacques Bossuet vai dizer justamente isso, que o rei nada mais é do que um representante de Deus na Terra, certo? Essa é, em resumo, essa é a teoria do direito divino, onde o rei é representante de Deus. E um outro ponto, rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus, certo? Então é um ponto também que é importante vocês saberem. E o último personagem, o último teórico do absolutismo é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele tem características também bem interessantes, porém ele se distingue tanto de Bossuet quanto de Thomas Hobbes. Se o Hobbes ele justifica porque o rei governa, Maquiavel, a partir da sua obra O Príncipe, vai tentar mostrar que, na realidade, ele, na sua obra, tenta ensinar o rei a governar. Então, a característica fundamental do que o Maquiavel vai tentar desenvolver é que a política precisa estar separada da moral. Como assim, professor? Até a Idade Média sempre se ligava na ideia do poder à ideia de Deus. Então, a pessoa que exercesse o poder, ela precisava sempre fazer caridade, sempre buscar auxiliar o mais vulnerável, o pobre, a viúva, o faminto. Então, a compreensão de liderança estava muito atrelada também à condição de piedade. E o Maquiavel vai dizer o seguinte: não, negativo. A sua moral, ela precisa objetivamente ser separada da política. Porque amanhã você pode ser persuadido por um grupo, por uma pessoa, ou por alguém que porventura queira se beneficiar de algo e você ser passado para trás. E aí o Maquiavel ele vai desenvolver justamente essa teoria, onde é melhor ser temido do que ser amado. Né? Ele vai escrever isso na sua obra O Príncipe, que é justamente um ensaio que ele vai tentar direcionar essa liderança, suas lideranças que viviam à época, né? A obra O Príncipe, ela tem mais de 500 anos, ela foi escrita em 1513, né? Publicada nessa mesma época e ele vai tentar estabelecer essa compreensão de que não adianta você ter poder, você precisa também saber manipular esse poder. E que a compreensão moral, ela só atrapalha nas decisões. Então é melhor você ser despido, destituído de qualquer compreensão moral que possa vir a existir e
a prática da política ela deve ser extremamente pragmática, ou seja, fazer aquilo que seja necessário, ainda que venha a desagradar um contingente de várias outras pessoas. Certo, pessoal? Então, eu encerro aqui esse, essa, essa, essa parte dos nossos estudos. Para quem me acompanhou a aula até agora, essa altura, eu vou tentar também fazer algumas aulas ao vivo, mas também vou fazer um esforço para gravar algumas aulas para que a gente possa ter essa linearidade de pensamento, não ter problemas com conexão e coisas do tipo. Então, desde já, eu já convido a vocês a, a tentarem colocar essas leituras em dia e depois qualquer coisa, quando nós tivermos esse contato nas aulas do Meet, vocês me dizem se foi produtivo e se foi compreensível essa aula a partir da videoaula, certo? Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem em paz e até a próxima aula.